Miguel desceu do avião no aeroporto de Lisboa com o corpo exausto, mas o coração leve. Havia sido uma semana intensa em Madrid, fechando um contrato que garantiria o futuro da sua empresa de consultoria. Ele mal podia esperar para abraçar João, seu marido há 5 anos, e contar sobre a vitória. Mas ao entrar no táxi, uma mensagem anônima piscou no celular: vá para a igreja de São Vicente de Fora. Agora. Intrigado e com um pressentimento ruim, ele mudou o destino. Ao chegar, o som de sinos e risos o recebeu, mas o que viu o paralisou. João, vestido de smoking impecável, trocava votos no altar com Ricardo, o ex-namorado que Miguel pensava ter sido deixado no passado. O mundo de Miguel desabou em segundos. Ele ficou parado na porta da igreja, o buquê de flores que comprara no aeroporto caindo das mãos. Os convidados, familiares de João que nunca aprovaram o casamento deles, aplaudiam entusiasmados. Ricardo, com seu sorriso triunfante, colocava a aliança no dedo de João, enquanto este olhava para o chão, os olhos cheios de uma tristeza que Miguel reconhecia de noites longas de discussões. Como isso era possível? Eles haviam se casado em uma cerimônia discreta em Sintra, longe dos olhares julgadores, mas agora João estava ali, traindo tudo o que construíram. Miguel sentiu uma raiva cega subir, misturada a uma dor lancinante. Ele deu um passo à frente, mas uma mão firme o deteve. Era a mãe de João, Dona Maria, com um olhar de vitória disfarçada de compaixão. Você não deveria estar aqui, Miguel, sussurrou ela, puxando-o para um canto sombreado do pátio. Isso é o melhor para ele. Para a família. Miguel a encarou, incrédulo. Dona Maria, uma viúva conservadora de uma pequena vila no Alentejo, nunca escondera seu desprezo pela orientação sexual do filho. Ela pressionara João por anos, ameaçando cortá-lo da herança e isolá-lo dos irmãos se ele persistisse no pecado. Miguel sempre lutara contra isso, argumentando que o amor deles era real, que a sociedade portuguesa estava mudando, mas agora via que as raízes do preconceito eram profundas. Ele me ama, rebateu Miguel, a voz tremendo. Nós nos casamos. Isso é ilegal. Dona Maria riu baixinho. Casamento gay. Para nós, é só papel. Ricardo é um homem de bem, vai dar netos à família. Enquanto a cerimônia prosseguia lá dentro, Miguel relembrava como tudo começara. Ele e João se conheceram em uma conferência de arte em Porto, 6 anos atrás. João era um pintor talentoso, lutando para se afirmar em um mundo que ainda via a homossexualidade como tabu em certos círculos. Miguel, vindo de uma família liberal de Lisboa, o apoiara incondicionalmente. Eles enfrentaram olhares tortos, comentários maldosos no trabalho de João, mas o amor os fortalecera. Ou pelo menos era o que Miguel pensava. Agora, vendo João beijar Ricardo sob os aplausos, ele questionava tudo. Ricardo, o ex, era um advogado bem-sucedido, heterossexual aos olhos da sociedade, mas Miguel sabia da verdade. Ele e João tiveram um romance escondido na juventude, antes de Ricardo optar por uma vida normal, com casamento e filhos. Porque João voltara para ele. Miguel invadiu a igreja, ignorando os murmúrios. João, gritou, e quando pelas paredes antigas. Todos se viraram. João empalideceu, os olhos se enchendo de lágrimas. Ricardo o segurou pelo braço, possessivo. O que você está fazendo aqui? Perguntou João, a voz baixa e quebrada. Miguel se aproximou, o coração acelerado. Eu sou seu marido. Isso é uma loucura. Os convidados cochichavam, alguns horrorizados, outros satisfeitos com o drama. Dona Maria se adiantou, chamando seguranças. Saia daqui, seu pervertido, gritou um tio de João. Miguel sentiu o peso do preconceito como um soco. Ele não era bem-vindo ali, nunca fora. Mas João. João olhava para ele com uma mistura de amor e culpa que o dilacerava. Naquela noite, Miguel se refugiou em um hotel barato no Bairro Alto, incapaz de voltar para o apartamento que dividiam. Ele ligou para João dezenas de vezes, mas o telefone caía na caixa postal. Mensagens não respondidas acumulavam. Porquê? Eu te amo. A dor o consumia. Ele pensou nas noites em que João chorava nos seus braços, falando da pressão familiar. Eles me deserdam se eu não mudar, dissera João uma vez. Miguel o convencera de que o amor valia o risco. Mas agora via que João escolhera o caminho fácil, casar com Ricardo para agradar a família, fingir uma vida heterossexual. Era uma traição profunda, não só ao casamento, mas à identidade deles. Miguel bebeu sozinho, as luzes de Lisboa piscando lá fora, e jurou que não deixaria isso passar. Ele lutaria por João, ou pelo menos pela verdade. No dia seguinte, Miguel confrontou Ricardo em seu escritório no Chiado. O advogado o recebeu com um sorriso falso, oferecendo café. Você não entende, Miguel. João me procurou. Ele quer uma vida normal. Miguel riu amargamente.
Normal. Vocês dois se amavam no passado, mas ele me escolheu. Isso é hipocrisia. Ricardo admitiu, sim, nós fomos amantes. Mas a sociedade não aceita. Comigo, ele pode ter tudo, família, respeito, herança. Miguel viu a ambição nos olhos de Ricardo. Não era amor, era conveniência. Ricardo queria o status de casado com alguém da alta sociedade, e João era o peão perfeito. Você o está usando, acusou Miguel. Ricardo encolheu os ombros. E você? O forçando a viver às sombras. A discussão escalou, deixando Miguel mais determinado. Enquanto isso, João lutava com sua consciência em casa da mãe. Ele não consumara o casamento com Ricardo, era tudo uma farsa para acalmar a família. Mas ver Miguel na igreja o abalara. Eu fiz isso por nós, pensou ele, iludido. A pressão era imensa, irmãos o chamando de desviante, a mãe ameaçando suicídio se ele não se curasse. João amava Miguel, mas o medo o paralisava. Ele decidiu encontrar Miguel, mas Dona Maria o trancou em casa, vigiando cada movimento. Você vai ser feliz com Ricardo, insistia ela. João chorava em silêncio, questionando se valia a pena sacrificar o amor pela aceitação. Miguel, por sua vez, começou a investigar. Ele descobriu que Ricardo tinha dívidas, e o casamento com João garantiria acesso à herança familiar. Era um esquema. Com provas em mãos, Miguel planejava expor tudo. Mas o custo? Ele arriscaria destruir João no processo. A dúvida o corroía. João escapou da casa da mãe na calada da noite, pegando um táxi para o hotel onde Miguel se hospedara. Seu coração batia forte, misturando culpa e desejo. Ao bater na porta, Miguel abriu, os olhos vermelhos de insonia. Por quê, João? Perguntou ele, puxando-o para dentro. João desabou nos seus braços, chorando. Eu não queria. Foi pressão. Minha mãe. Ela disse que se eu não casasse com Ricardo, ela morreria. Miguel o apertou, mas a raiva ainda queimava. E você acreditou? Nós juramos um ao outro. Eles passaram a noite conversando, relembrando os bons tempos, viagens para o Algarve, noites de pintura onde João criava obras inspiradas no amor deles. Mas agora, tudo estava manchado. Pela manhã, eles decidiram confrontar Dona Maria juntos. Chegaram à vila no Alentejo, onde a família se reunira para celebrar o novo casamento. A recepção foi hostil. Vocês dois são uma vergonha, gritou o irmão mais velho de João, Pedro, um fazendeiro conservador. Miguel defendeu, o amor não é vergonha. Vocês é que são preconceituosos. A discussão virou briga, com insultos voando. Dona Maria, chorando, acusou Miguel de corromper o filho. Ele era normal antes de você. João, no meio do furacão, finalmente explodiu, eu sou gay, mãe. Sempre fui. Ricardo é só uma fachada. O silêncio caiu. Pedro o esbofeteou, chamando-o de traidor. João caiu, mas Miguel o amparou. Ricardo chegou logo depois, alertado por um telefonema. Ele tentou acalmar as coisas, mas Miguel o confrontou com as provas das dívidas. Você está usando João para dinheiro. Ricardo negou, mas os documentos falavam por si. A família, chocada, virou-se contra Ricardo. Dona Maria, porém, persistia, melhor uma mentira que uma vida de pecado. João, ferido, decidiu ir embora com Miguel. Mas no carro, de volta a Lisboa, ele confessou, eu quase desisti de nós. O medo era maior. Miguel perdoou, mas uma semente de dúvida plantada, e se João fraquejasse de novo? Dias depois, o escândalo se espalhou. Amigos comuns tomaram lados, alguns apoiaram o casal, outros os condenaram. No trabalho de Miguel, clientes conservadores cancelaram contratos, citando valores familiares. Ele perdeu milhares de euros, mas não se arrependeu. Vale a pena por você, disse a João. Este, por sua vez, viu suas pinturas serem boicotadas em galerias tradicionais. A sociedade ainda nos pune, lamentou ele. Eles se mudaram para um apartamento menor em Alfama, tentando reconstruir. Mas Ricardo não desistiu. Ele processou Miguel por difamação, alegando que as provas eram falsas. O tribunal em Lisboa se tornou palco de um drama maior. Testemunhas familiares depuseram contra o casal, expondo preconceitos profundos. Homens não se casam com homens, disse Pedro no banco. João testemunhou, tremendo, eu amo Miguel. Isso não é crime. O juiz, progressista, inclinava-se a favor, mas a mídia sensacionalista transformou o caso em espetáculo. Jornais chamavam de triângulo amoroso gay,
alimentando debates nacionais sobre direitos LGBT em Portugal. Miguel, estressado, começou a questionar sua própria identidade. Ele crescera em uma família aberta, mas agora via o custo social. Noites de insônia o levavam a pensar: vale a pena lutar tanto? João notava a distância, e uma discussão explodiu. Você me culpa? Perguntou João. Miguel negou, mas a verdade era que sim, um pouco. A traição inicial ainda doía. Enquanto o processo corria, Dona Maria sofreu um infarto. No hospital, ela chamou João. Eu errei, filho. O medo me cegou. João chorou, perdoando-a parcialmente. Mas Pedro manteve a hostilidade, dividindo a família. Ricardo, vendo o plano ruir, propôs um acordo: retirar a queixa se João voltasse. Eu te amo de verdade, mentiu ele. João recusou, mas a tentação de paz o assombrou. Miguel, sabendo disso, sentiu ciúmes irracionais. Ele confrontou João: você ainda o ama? João negou, mas admitiu: ele representa segurança. A conversa terminou em lágrimas, com Miguel saindo para caminhar pelas ruas de Lisboa. Ele parou no mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade. O que sacrificamos pelo amor, pensou. De volta, eles fizeram as pazes, mas a tensão crescia. Amigos os alertaram: a sociedade não perdoa fácil. Um ataque homofóbico em uma rua escura os deixou machucados, reforçando o medo. João quis fugir para o exterior, mas Miguel insistiu em ficar e lutar. O clímax do processo chegou. O juiz absolveu Miguel, condenando Ricardo por fraude. A vitória foi doce, mas custosa. A família de João se fragmentou, e Dona Maria, recuperada, cortou contato. João sofreu depressão, questionando suas escolhas. Eu traí você por fraqueza, confessou. Miguel o apoiou, mas internamente lutava com ressentimento. Com a vitória no tribunal, Miguel e João tentaram retomar a vida normal, mas as cicatrizes eram profundas. Eles frequentaram terapia de casal em uma clínica discreta em Lisboa, onde o terapeuta os ajudou a desenterrar mágoas. Você me abandonou no altar, disse Miguel em uma sessão. João rebateu: eu estava sufocado pela família. O processo era doloroso, revelando como o preconceito social infiltrava até os relacionamentos mais íntimos. João admitiu que, na juventude, Ricardo representava uma paixão proibida, mas Miguel era o amor maduro. Ainda assim, a dúvida persistia. No trabalho, João reconquistou espaço em galerias alternativas, pintando séries sobre identidade LGBT que ganharam prémios. Mas o sucesso veio com backlash, protestos conservadores fora de exposições, e-mails de ódio. Isso é o preço da visibilidade, disse Miguel, orgulhoso mas preocupado. Ele próprio enfrentava demissões em potencial, mas um novo cliente progressista o salvou. Juntos, eles participaram de marchas pelos direitos em Lisboa, sentindo-se parte de uma comunidade maior. No entanto, o stress os distanciava fisicamente, noites de silêncio substituíam as de paixão. Ricardo, humilhado pela derrota, buscou vingança. Ele vazou fotos antigas de João para a imprensa, expondo o passado. Jornais sensacionalistas publicaram: artista gay em triângulo escandaloso. A família de João, já dividida, piorou. Pedro publicou uma carta aberta deserdando o irmão. Dona Maria, arrependida, tentou reconciliar, mas Pedro a manipulou. João desabou, bebendo excessivamente. Miguel o encontrou uma noite, chorando no estúdio. Eu destruí tudo, disse João. Miguel o abraçou: nós reconstruímos. Mas a traição de Ricardo escalou. Ele contatou clientes de Miguel, espalhando rumores. Miguel perdeu um contrato grande, forçando-os a vender o carro. Ele não para, reclamou Miguel. João sugeriu confrontá-lo novamente. Eles marcaram um encontro em um café no Rossio. Ricardo apareceu arrogante: vocês nunca terão paz. João, enfurecido, o acusou de manipulação. Você me usou como eu usei você, rebateu Ricardo. A revelação chocou: o casamento falso fora ideia mútua para benefícios financeiros. João se sentiu tolo, traindo Miguel por nada. De volta para casa, João confrontou suas inseguranças. Eu sou fraco, admitiu. Miguel negou: você é humano. Mas internamente, Miguel questionava se poderia confiar novamente. Uma viagem para o Douro os ajudou a reconectar, entre vinhedos e conversas profundas. Eu escolheria você 1000 vezes, disse João. Miguel acreditou, mas o medo permanecia. A sociedade portuguesa, em transição, reagia misto. Amigos LGBT os apoiavam, mas vizinhos conservadores os isolavam. Uma petição online contra a propaganda gay nas artes de João ganhou tração.
Ele debateu em um programa de TV, defendendo sua identidade. O amor não tem gênero, afirmou. O público dividiu-se, gerando debates nacionais. Dona Maria, solitária, ligou para João. Eu vi você na TV. Estou orgulhosa. A reconciliação começou devagar, com visitas tensas. Pedro resistia, mas Dona Maria o confrontava. Perdemos um filho por preconceito. Aos poucos, a família rachava menos. Ricardo, porém, planejava mais. Ele falsificou documentos sugerindo que o casamento de Miguel e João era inválido. O caso reabriu, arrastando-os de volta ao tribunal. Isso nunca acaba, desabafou Miguel. João, fortalecido, testemunhou com firmeza: nosso amor é real. O juiz descartou as falsificações, condenando Ricardo à prisão por fraude. A vitória final trouxe alívio, mas o custo emocional era alto. João sofreu um colapso, hospitalizado por estresse. Miguel o visitou diariamente, refletindo sobre sacrifícios. Valeu a pena? Perguntou-se. Ao sair do hospital, João decidiu: vamos adotar uma criança. Mostrar que famílias como a nossa existem. Miguel hesitou, temendo mais preconceito, mas concordou. Eles iniciaram o processo de adoção, enfrentando burocracia e julgamentos. Assistentes sociais questionavam: vocês são estáveis? João defendia: mais que muitos. O processo os uniu, mas revelava desigualdades. Casais heterossexuais passavam mais fácil. Enquanto esperavam, um ataque online os atingiu, deixando endereços, ameaças. Eles se mudaram temporariamente para Porto, buscando paz. Lá, João pintou uma obra-prima sobre resiliência, vendida por um preço alto. O sucesso financeiro ajudou, mas a alma doía. Dona Maria visitou, trazendo paz. Eu errei muito, confessou. João perdoou, mas Pedro permaneceu distante. A família, aos poucos, curava. Miguel, exausto, considerou desistir da luta pública. Talvez uma vida quieta, sugeriu. João discordou: nós inspiramos outros. O conflito interno crescia. Com o processo de adoção avançando, Miguel e João enfrentaram entrevistas rigorosas. Uma assistente social, conservadora, questionou como uma criança se adapta a dois pais. João rebateu com estudos sobre famílias LGBT, mas a dúvida plantada. Miguel, irritado, defendeu: amor é o que importa. Eles saíram tensos, questionando se valia o risco de rejeição. Ricardo, da prisão, ainda influenciava através de aliados. Um artigo anônimo acusava João de instabilidade mental. A agência de adoção hesitou, adiando. Ele não nos deixa em paz, disse Miguel. João, furioso, visitou Ricardo na cadeia. Por que tanto ódio? Ricardo riu: você escolheu errado. Eu te ofereci normalidade. João viu a inveja: Ricardo nunca aceitara sua própria bissexualidade, projetando raiva. De volta, João compartilhou com Miguel. Ele é patético. Mas a revelação abalou: e se João tivesse ficado com Ricardo? Miguel sentiu insegurança. Uma briga explodiu: você lamenta-nos. João negou, mas admitiu: às vezes penso no que seria mais fácil. Miguel saiu, magoado. Ele vagou por Lisboa, parando no Tejo. Relembrou o pedido de casamento em Cascais, romântico e puro. Nós merecemos felicidade, pensou. Voltando, encontrou João embalando coisas. Vou embora. Não aguento mais ferir você. Miguel o deteve: não fuja de novo. Eles choraram, prometendo lutar juntos. A agência aprovou a adoção provisória. Eles receberam uma menina de 5 anos, Ana, de um orfanato. A alegria foi imensa, mas desafios vieram. Ana perguntava sobre mãe, e vizinhos comentavam. João a educava com paciência, pintando com ela. Miguel trabalhava mais para sustentar. Dona Maria visitou, encantada com Ana. Ela é linda. Pela primeira vez, via a família real. Pedro, relutante, apareceu uma vez, mas saiu cedo. A reconciliação familiar progredia devagar. Ricardo saiu da prisão, mas quebrado. Ele procurou João, pedindo perdão. Eu errei tudo. João ouviu, mas fechou a porta: viva a sua verdade. Ricardo partiu, talvez mudado. Com Ana, eles enfrentaram escola, pais conservadores protestaram. Uma reunião virou debate sobre valores. Miguel argumentou: diversidade enriquece. Alguns apoiaram, outros não. Ana sofreu bullying, chorando em casa. João a consolou: ser diferente é força. O estresse culminou em uma crise,
Miguel sofreu um acidente de carro por distração. No hospital, João velou, não me deixe. Miguel recuperou, mas viu o preço, saúde mental abalada. Eles decidiram se mudar para o campo, perto de Sintra, buscando tranquilidade. Lá, João abriu um ateliê, Miguel consultava remotamente. Ana floresceu, fazendo amigos. Mas o passado voltou, Pedro ligou, pedindo ajuda financeira. A fazenda falia. João hesitou, mas ajudou, exigindo aceitação. Pedro concordou relutante, visitando. Vendo Ana feliz, amoleceu, talvez eu estivesse errado. A família se reuniu em um jantar tenso, mas progressivo. Dona Maria mediou, o amor une. Conversas profundas revelaram preconceitos enraizados, mas mudando. Miguel e João, fortalecidos, celebraram o aniversário de casamento. Sobrevivemos, brindaram. Mas sombras permaneciam, debates nacionais sobre a adoção LGBT os afetavam. Ana cresceu, questionando origens. Eles contaram honestamente, ensinando tolerância. Ela se tornou defensora, orgulhosa dos pais. Anos passaram, Ricardo reapareceu, agora assumido e casado com um homem. Ele pediu amizade, vocês me inspiraram. João aceitou, fechando o ciclo. Mas a sociedade ainda desafiava, leis mudavam, mas mentes nem tanto. Um incidente homofóbico na vila os abalou, mas uniu. Miguel refletiu, sacrifícios valeram. Sim, pela família que construíram. Com o tempo, a vida de Miguel e João estabilizou em Sintra. Ana, agora adolescente, navegava os desafios da identidade com o apoio deles. Ela participava de grupos LGBT jovens, inspirada pelos pais. Vocês são heróis, dizia. Mas o mundo exterior ainda mordia, debates parlamentares sobre direitos ameaçavam retrocessos. Miguel lobiava, escrevendo artigos. João usava a arte para advogar. Dona Maria morava perto, reconciliada. Pedro, mudado, visitava com netos, ensinando tolerância. Eu era cego, admitia. Ricardo se tornou aliado, fundando uma ONG para bissexuais. Eles colaboravam em eventos, transformando rivalidade em amizade. Mas tensões internas surgiam, João questionava se sacrificara demais pela família original. Perdi anos em medo. Miguel consolava, ganhamos mais. Um dia, Ana trouxe um namorado conservador. Ele questionou a família, não é estranho. Ana defendeu, é amor. O relacionamento terminou, mas ensinou resiliência. Miguel sofreu uma crise de meia-idade, duvidando do casamento. E se eu tivesse escolhido diferente? Uma terapia solo ajudou, ele reafirmou o amor. João expôs uma retrospectiva em Lisboa, celebrando jornada. Críticos aplaudiram, mas conservadores boicotaram. O sucesso solidificou o legado. Em uma viagem familiar ao Algarve, eles refletiram. Nossa história é de luta, disse Miguel. João concordou, e vitória. Anos depois, com Ana adulta, eles viram netos. A família expandida, diversa, provava que amor vence preconceito. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda tinha sombras. Debates sobre casamento gay continuavam, lembrando que a luta não acaba. No fim, Miguel e João, velhos, olhavam o mar. Valeu cada dor, disseram. Foi certo João ter cedido à pressão inicial, ou o perdão de Miguel foi um erro.